uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão. Sou irmã Roseni Terezinha Gonçalves, entrei no Instituto das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus em 1985, em Patos de Minas. Irmã Roseni, como você encontrou as Missionárias do Sagrado Coração de Jesus e por que você entrou no Instituto delas? Quando eu tinha 7 anos de idade, a minha catequista entrou para a vida religiosa. E eu disse para minha mãe que eu também gostaria de entrar para ser freira. Ela disse para que eu pudesse conversar com o Frei Joaquim, que era um frade capuchinho da minha paróquia. Conversando com o Frei, eu e mais 3 amigas, ele nos disse que, para sermos religiosas, nós tínhamos que conhecer as 5 congregações que tinha na minha cidade e que era para a gente fazer visitas a elas. Assim, nós combinamos e saímos batendo de porta em porta das congregações para conhecer. Quando chegamos na última casa das irmãs, que era das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus, quando a irmã Maria Serenita Blaut abriu a porta, tinha um quadro no fundo com a imagem da Madre Cabrini. Eu virei para as minhas amigas e disse: é esta que eu quero. Assim, as irmãs tinham como projeto acompanhamento de crianças, jovens. Então, toda semana eu ia na casa das irmãs para uma formação. E também a gente tinha que ler livros para conversar com a irmã responsável, que na época era a irmã Valda. Então, ela tinha uma paciência tremenda conosco, porque ela dava os livros, a gente lia, fazia o resumo e ia conversar com ela, e ela corrigia tudo que a gente tinha escrito, certo ou errado. Então, ela tinha essa paciência conosco. Então, fui acompanhada durante 10 anos. Quando já estava cursando o 3º ano de magistério, com 17 anos, assim entrei, com uma permissão do meu pai, porque só podia entrar depois dos 18 anos. Mas entrei com 17 na cidade de Patos de Minas. Que bom. Irmã Roseni, nos dê um breve histórico das suas funções, as funções que você já exerceu na congregação e os lugares por onde você já passou e trabalhou, morou e trabalhou. Eu sempre fiquei no Brasil. E minhas atividades foram em Minas Gerais, tanto na pastoral catequética e no colégio, quando fui professora em Rio Pomba, e também Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Piauí. Nestes lugares, sempre trabalhando na formação de liderança e também alguma função dentro das missões onde eu estava. Algumas vezes como tesoureira, diretora, e hoje no Centro da Juventude estou na parte da administração econômica, na tesouraria, fazendo a função e trabalhando também na formação de lideranças. Quando você entrou no Instituto, o que você entendia do carisma de Madre Cabrini? Algumas coisas, porque já estudava com as irmãs esse tempo de formação todo, e então eu entendia que o carisma era missionário, que a gente poderia ser enviado para qualquer lugar do mundo e que Madre Cabrini nos chamava a sermos presença do amor de Cristo no mundo. Então, era isso que eu entendia. E também a dinamicidade do trabalho das irmãs lá na minha cidade. E com essa experiência de vida, como você vê o carisma hoje, né? E como ele impacta e toca você hoje? Para mim, o carisma hoje, ele é muito dinâmico, né? Somos chamadas a sermos essa presença amorosa de Deus, da misericórdia de Deus no mundo onde nós estamos atuando. Então, a cada dia, reconhecer que podemos ser essa presença de Deus junto às pessoas com as quais trabalhamos. E perceber que Madre Cabrini sempre nos desafia, né, a estarmos abertas ao diferente, a acolher o diferente e, principalmente,
testemunhar que tudo que fazemos, que somos, é para a maior glória de Deus. Que bom. Como foi viver e trabalhar em uma comunidade das MSC? A vida em comunidade é um grande desafio, mas é o que dá significado à nossa vida consagrada, né? E a vida em comunidade, ela é um dia de frustração, de alegria, de construção, de perdão, mas nos desafia a viver e saber que o amor que nós temos umas pelas outras, o amor que nós temos pela missão, é sustentado por Deus. E isso faz com que a gente supere todas as dificuldades e que a gente celebre também todas as nossas alegrias, as nossas conquistas e aquilo que conseguimos transformar e ser junto com as pessoas. Muito bom. E qual é a experiência mais profunda que te tocou, a mudança mais significativa em sua vida como irmã? E o que nessa vida, como consagrada a Jesus, mais impactou seu coração? Muitas experiências impactaram a minha vida, mas tem uma que guardo no meu coração que é muito forte, que foi quando chegamos na Vila Irmã Dulce, em Teresina, no ano de 2000. Irmã Denise e eu estávamos caminhando por uma rua que ainda não era bem feita e deparamos com uma situação de uma mãe gritando: socorro, salve meu filho. E neste grito eu pude perceber a presença de Deus que dá a vida pelo outro. A criança estava morrendo de fome, desnutrida. E ali eu percebi tão forte é a presença de Deus na vida de uma mãe que pede socorro, que conta com a ajuda de alguém e que nós, irmãs, podemos fazer a diferença naquele momento. Acudir, salvar aquela criança através da alimentação, mas de todo um cuidado com a vida. Foi uma experiência de perceber como Agar gritava pela vida de Ismael e como Deus se fez presente na vida de Agar, continua sendo presente na vida das mulheres hoje. E Muito isso bem. transformou e marca minha vida até o dia de hoje. Muito bem, que lindo. Como você descreveria a sua missão atual, irmã Roseni? A minha missão atual é no Centro da Juventude de Santa Cabrine, em Teresina. É uma missão que eu amo muito e que, para mim, transforma a minha vida todos os dias, na realidade de cada criança, de cada família que ali se faz presente. Sinto que ali conseguimos ser presença de Deus que transforma a vida daquelas pessoas. E também, nesta missão, trabalhamos muito na incidência política, que é a construção de políticas públicas, tanto para criança e adolescente no município de Teresina, na participação dos conselhos, dos fóruns de direito da criança e adolescente e no Comitê Piauiense contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Também na rede Um Grito pela Vida, somos uma presença transformadora na defesa das pessoas que estão em situação de tráfico de seres humanos e também do trabalho escravo, que é uma realidade muito presente no nosso estado do Piauí. Que lindo, irmã Roseni, muito bom. Então, de tudo isso, como portadora do coração de Jesus ao mundo, né, como missionária do Sagrado Coração de Jesus, qual foi a experiência pessoalmente, né, mais gratificante para você no seu trabalho? A experiência mais gratificante é perceber o crescimento e o desenvolvimento das crianças naquilo que nós realizamos e também das famílias. E perceber o quanto nós podemos contribuir na defesa da vida com as lideranças que se fazem presente ali na nossa comunidade. Que durante todo o tempo que estamos trabalhando ali, nós conseguimos uma transformação social, política, religiosa dentro daquela comunidade.
E, como irmãs, nós temos, né, sendo presença de Deus misericordioso, nós conseguimos vivenciar com aquelas famílias a beleza de que juntos podemos construir um mundo melhor. Olhando para trás, irmã Roseni, na sua própria história, o que você diria a alguém que está pensando em se unir às várias missões das Irmãs de Madre Cabrini? Vinde e vede. É o convite que Jesus faz a todos nós, cristãos leigos, religiosos. Vim ver e experimentar a beleza que é doar a vida para que outros tenham vida. Assumindo como Jesus, eu vim para que todos tenham vida e que tenham vida plena. E esse é o chamado que ele continua repetindo todos os dias na nossa vida. E a gente tem que ter claro que todos os dias eu tenho que responder sim a esse chamado. Em algumas palavras, como você descreveria a sua vida assim maravilhosa a uma jovem e que está pensando, né, nessa vocação de ser consagrada a Jesus? Para que essa jovem não tenha medo. Se você sente que Jesus, que Deus está tocando o seu coração para a vida consagrada, venha ver, venha experimentar conosco, venha fazer parte desta família, né? E que vale a pena. Não obstante as dificuldades, mas também temos muitas alegrias. E que Jesus, ele dá a força. Se ele chama, ele dá a força para a gente continuar a caminhada. Que bom. Em sua opinião, quais são as maiores forças do Instituto? A missionariedade, o nosso dinamismo, né? O trabalho com os leigos, a abertura ao diferente, a interculturalidade e a nossa alegria de servir a Deus. Quais são as maiores necessidades que você vê no Instituto das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus hoje? Uma pastoral vocacional que realmente atraia jovens para que possamos dar continuidade ao nosso carisma no mundo atual. E uma abertura e um trabalho maior com os leigos. Muito obrigada, irmã Roseni. Um bom trabalho, que Deus abençoe sua missão.